Olá a todos. Vamos iniciar agora uma nova aula na qual nós estudaremos a plataforma Android, que é a plataforma, como nós já vimos em aula anterior, acaba sendo a plataforma mais usada no mundo dentro do contexto de computação móvel. Quando a gente analisa as estatísticas de distribuição das plataformas de computação móvel, a gente constata que nós temos principalmente no mercado de smartphone, tablet, correlatos, ou seja, dispositivos em geral que possuem dispositivos de computação móvel que possuem uma tela, digamos assim. O mercado é dominado por um duopólio composto basicamente pelos dispositivos da Apple e os dispositivos que têm o sistema operacional Android instalado. Nesse contexto desse duopólio, em que você pega essas duas grandes participações, Android e iOS da Apple, não é um duopólio muito equilibrado, porque o Android ele acaba tendo um mercado de aproximadamente 70 a 75% dos dispositivos móveis instalados, enquanto a Apple vai ter aí por volta de 30 a 25% com o seu sistema mais homogêneo, por ser controlado por uma empresa só, que é o iOS. Então a gente vai começar o nosso estudo de plataformas com a plataforma majoritária, que tem aí aproximadamente 70% do mercado mundial de dispositivos móveis, englobando aí tanto smartphones como tablets, carro, televisão, muitas classes de dispositivos utilizam Android. E nessa aula a gente vai acabar vendo um pouco de questões históricas dessa plataforma, características, de versionamento, né, como que funciona, o que, que constitui, e também umas questões mais técnicas, principalmente do ponto de vista da arquitetura de software dessa plataforma aí de computação móvel. Então vamos começar com algumas definições aí do que é isso que a gente chama de Android, ok? Então vamos lá. O que é essa plataforma Android? Formalmente, a gente poderia dizer que, né, Android ele é um sistema operacional para dispositivos móveis. Porém, pode-se entender também que essa definição é um pouco restritiva, porque Android é sim um sistema operacional, né, que vai rodar aí nos dispositivos móveis, porém ele tem uma série de outros componentes que são usados aí para o desenvolvimento de aplicativos e assim por diante, que se tornam, que fazem Android se tornar também uma plataforma, ok? Mas aqui nós vamos nos restringir por um momento nessa definição de que é um sistema operacional. Então, quando você fala de Android, você pode estar falando sobre um sistema operacional, que é uma definição um pouco mais restritiva, ou você pode estar falando sobre a plataforma. Lembrando que a plataforma é composta pelo sistema operacional em si e mais alguns extras, né? Esses extras seriam, por exemplo, as APIs, os frameworks, as ferramentas de desenvolvimento, como por exemplo Android Studio, e o próprio ecossistema, né, de Android, que envolve desde as lojas, os serviços providos pelo Google, né? Enfim, uma série de questões aí que formam essa plataforma de desenvolvimento de software. Mas vamos nos restringir por um momento à definição de que Android é um sistema operacional para dispositivos móveis. Então, vamos fazer o seguinte: o Android ele é tanto um sistema operacional para dispositivos móveis quanto uma plataforma de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis. Então, para ficar com uma definição mais completa, ele seria as duas coisas. Lembrando que quando a gente fala de plataforma, isso também inclui o sistema operacional, porque sem o sistema operacional não dá para trabalhar em cima da plataforma.
O Android ele tem um ícone aí, né, que muitas pessoas já provavelmente conhecem, que a partir de 2023 deu uma mudada. Atualmente o ícone do Android é esse aqui, né? Com essa letra, enfim, com esse robozinho aparecendo só a carinha assim. Já teve várias versões, essa aqui seria a mais recente. Bom, Android ele foi desenvolvido por uma empresa específica, que é o Google, mas em parceria com um consórcio que se chama Open Headset Alliance, certo? Qual que é a história aí envolvida nessa parceria, digamos assim? O Google, tradicionalmente, já lá desde nessa mesma época do Android, da iniciação, enfim, do Android, ele sempre teve um foco no desenvolvimento de software, né? O Google, naquela época, pode ser que hoje tenha melhorado um pouco nesse aspecto, mas o Google não tinha uma tradição de ser uma empresa de desenvolvimento de hardware, não tinha essa expertise, era uma empresa, uma big tech, desenvolvimento de software. Mas queria competir com a Apple naquele momento, e com outros concorrentes, né? Não só com a Apple, como uma Ericsson, enfim, uma Nokia, no mercado de dispositivos móveis, principalmente os smartphones, porque o Google já via, muito, como muitas pessoas já viam na época, muitos analistas, o potencial da computação móvel como a nova onda de computação pessoal. E o Google, como dependendo muito do acesso à web como seu modelo de negócios, também previa que a web se tornaria mobile first, como é atualmente, ou seja, a maioria dos usuários de web, de internet, acessam essa rede, esse serviço de internet via os dispositivos móveis. Então o Google já antevia que o seu futuro, né, como empresa de internet dependeria da computação móvel, entrou de forma muito direta nesse mercado, né? Para isso desenvolveu essa plataforma que ele teria maior controle, inclusive, sobre os dispositivos, enfim, sobre os serviços que rodam nesses dispositivos. Então, o Google decide entrar nesse mercado, competir. Uma empresa que basicamente trabalhava, tinha o seu foco de mercado nas buscas, um pouco de personalização, enfim, basicamente uma empresa de informação. Começa a entrar agora nesse mercado de plataformas móveis, né? Só que, como eu disse anteriormente, não tinha expertise no desenvolvimento de hardware. Qual que foi a proposta então? Aliar-se a uma série de empresas que, diferentemente do Google, têm tradição no mercado de desenvolvimento de hardware. E para isso criou-se a Open Headset Alliance, que é a parceria do Google pensando em software e os parceiros da Open Headset Alliance pensando em hardware, redes, móveis e assim por diante. Essa Open Headset Alliance foi criada lá por volta do começo dos anos 2000 e ela existe até hoje, obviamente, que a parceria se manteve, né? E para você ter uma ideia, quem que participa da Open Headset Alliance, né? Quando a gente abre o site da Open Headset Alliance, existe uma seção aqui em que nós vemos aqui a Alliance e os membros, né? Daí você tem membros que são desde os operadores de telefonia móvel, os fabricantes dos dispositivos, as desenvolvedoras de semicondutores, são as empresas que fazem os chips, as empresas de software e os varejistas, digamos assim, que vendem os dispositivos. Então é um consórcio formado por vários ramos, né? Daí tem diversas operadoras do mundo aqui, né? E entre os fabricantes de hardware que a gente estava mencionando, você tem Acer, Alcatel, Asus, CCI, Dell, Fujitsu, Garmin, HTC, Huawei, Kyocera, Lenovo, LG, NEC, Samsung, Sharp, enfim, as principais empresas que desenvolvem smartphones Android estão aqui nessa aliança. Essa aqui é a questão aqui, né? E ainda você tem, né, as desenvolvedoras de hardware como a ARM, né, a Broadcom, enfim, a própria Intel, MediaTek, Nvidia. Então,
todo mundo que participa do ecossistema Android faz parte, né, pelo menos os major players, né, os principais players, eles fazem parte desse consórcio. Daí tem empresas de software também aqui, né, que você pode ver, as várias empresas de internet, tal, big techs ou não, participam dessa Open Headset Alliance. Então, diferentemente do modelo da Apple, que a gente vai ver em outro momento, que é um modelo monolítico, monocrático, em que só a Apple, né, domina todo o ecossistema. Android é um pouco mais diverso porque envolve tanto o Google quanto parceiros, né? Porque o Google faz hardware para Android. Sim, atualmente o Google faz hardware para Android, ele desenvolve os smartphones vitrine, né, que são os flagships, que acabam sendo a vitrine do que deve ser um sistema Android, como por exemplo os smartphones Pixel, né, diversos dispositivos desse tipo, desenvolve, por exemplo, hardware Chromecast, que acaba sendo uma versão de Android, aqueles dispositivos de câmera, Nest Device, os dispositivos, alguns dispositivos Wear OS também, mas o Google ele acaba não sendo o maior player nesse mercado aí de hardware Android. Esses que ele desenvolve acaba sendo alguns nichos ou vitrines mesmo para servir de flagship mesmo, que nem vende tanto, né, em relação à grande massa de dispositivos Android que acaba sendo desenvolvido pelos parceiros da Open Headset Alliance, ok? Bom, outra característica do Android, além dessa questão da aliança, é a questão do Android ser um sistema open source. Então, ele é um sistema de código aberto, né? Você pode, por exemplo, ir lá no GitHub e baixar o código-fonte do Android. Obviamente que não é o mesmo se você tiver um dispositivo Android. Esse código-fonte que você está baixando não necessariamente é idêntico ao código-fonte do sistema operacional que está rodando no seu dispositivo, porque existe uma série de modificações e proprietárias, inclusive, que são incluídas tanto pelo Google quanto pelo fabricante do seu smartphone, que são essas modificações elas são adicionadas em cima do código open source, né? Na verdade, praticamente nenhum smartphone tem esse código open source do Android puro, mas a questão aqui é que todos os smartphones Android, uma boa porcentagem do sistema que roda nesses smartphones acaba sendo é, esse código open source aí, pelo menos a maior parte poderia até dizer de certa forma, do ponto de vista do sistema operacional mesmo. E uma característica interessante do Android, que algumas pessoas podem não conhecer, é que ele é baseado em um sistema operacional que é o Linux. Então a gente pode falar, sem qualquer prejuízo na definição, que o Android é um Linux. Geralmente a gente costuma associar Linux a sistemas de servidores e de desktops. E de fato essa é a tradição mais conhecida do sistema Linux, que acaba sendo um sistema, uma, ver, uma versão moderna de um sistema Unix. Da mesma forma que Mac OS também é sistema Unix, assim por diante. Mas o Android, por ser baseado no kernel do Linux, a gente também pode dizer que ele é um sistema Linux. O que ele não é uma distribuição Linux, porque o conceito de distribuição ele está mais associado aos, aos Linux voltados para desktop e servidores. Então, por exemplo, o Ubuntu Linux, ele é uma distribuição Linux. Mas Android não é uma distribuição Linux. É um Linux, mas não é distribuição. Tá? Tem essas definições aí que a gente costuma usar no mundo do open source. Mas como eu disse anteriormente, a gente pode dizer sem prejuízo que o Android é um Linux, porque o núcleo do sistema operacional ele é o kernel do Linux, certo? Então, o Android ele começa a ser desenvolvido
no começo dos anos 2000. Então, em 2003, funda-se uma empresa que se chama Android Inc. Android Incorporated. Essa empresa, ela não tinha nada a ver com o Google, ela é uma startup que foi criada lá na cidade do Palo Alto, na Califórnia, com o objetivo de desenvolver sistemas operacionais para computação móvel. Foi criado em 2003. Só que em 2005 o Google já começa a pensar nesse mercado de computação móvel e adquire essa startup, que já se chamava Android naquela época, e adquire ela por 50 milhões de dólares. Então, o Google compra a empresa Android por 50 milhões de dólares em 2005 e já começa a desenvolver esses protótipos de ideias de smartphones. Lembrando que, tanto do ponto de vista da Apple quanto do ponto de vista do Google, lá no começo dos anos 2000, por volta de 2007, 2008, o objetivo dessas duas empresas ao entrar no mercado de smartphone era promover a ideia do smartphone ser a porta de entrada para usuários de internet. Porque até então, o uso da internet era focado, a pessoa tinha que comprar um desktop ou um laptop, daí necessariamente vai ter que colocar isso em cima de uma mesa, enfim, e a partir disso você começa a usar a internet, né? Sentado numa cadeira, na frente de uma mesa aí. A ideia é que você comece a mudar esse paradigma. Eu quero que as pessoas acessem a internet não quando elas estão sentadas numa cadeira em frente a uma mesa, mas que elas acessem a internet em qualquer lugar que elas estiverem, inclusive na rua, se movimentando em qualquer lugar. E não é e o Google tinha um interesse muito forte nesse tipo de situação, porque o Google sempre ganhou dinheiro com o que? Coleta de dados, né? Coletas de informação de que informações estão sendo acessadas, monitoramento de cliques, né? Então, quanto mais interação um usuário tem com a internet, clicando em coisas, enfim, mais o Google teria potencial de ganhar dinheiro. Então, aumentar o tempo que as pessoas passam na internet tem potencial de aumentar também a lucratividade da empresa. Daí você tem que, para aumentar o tempo, você tem que fazer as pessoas usarem internet em lugares menos restritivos do que sentado na frente da mesa, né? Então, esse acabava sendo a grande visão aí é, dessa empresa entrar nesse mercado. Uh, então, já em 2007, já é criada a Open Headset Alliance. Não por acaso é o mesmo ano do lançamento do iPhone. E aqui começa uma grande correria, né? Porque o iPhone saiu na frente dessa disputa de dispositivos smart, móveis que acessam a internet. Que o iPhone também foi vendido desde o começo como a ideia do iPhone, o ponto de venda dele, né, o grande apelo de venda é ser um dispositivo para acessar a web, né, para acessar a web em movimento. Onde você estiver, você acessa a web. Não precisa estar em casa, no escritório, na frente do computador. Você acessa em qualquer lugar. Então o Google também está querendo entrar nisso, só que o iPhone é lançado antes, daí em 2007 ele já começa a correr, né, após o lançamento do iPhone, ao mesmo tempo também, porque os rumores vão crescendo, né, e já começa a conversar. Como o Google não tinha capacidade de desenvolver hardware, começa a conversar com parceiros para criar, de certa forma, uma competição para o mercado que a Apple estava começando a abrir aí com o iPhone. Lembrando que já existia smartphone antes disso. Né? Você já tinha as empresas nórdicas, a Ericsson, a Nokia, aí inclusive quem inventou o conceito de smartphone foi essas empresas. Né? Mas não tinha esse apelo, né? Que as empresas do Vale do Silício vieram a trazer depois, né? Todo esse apelo, né, de você
construir sistemas operacionais mais escaláveis, arquiteturas baseadas em aplicativos, enfim, que é o que vai acabar popularizando de fato os smartphones, né? Embora as empresas norueguesas tivessem esse grande mérito de serem boas desenvolvedoras de hardware, de certa forma de algumas plataformas, elas penavam um pouco na questão do software mesmo, né? E essas empresas do Vale do Silício elas vieram bastante inovar nessa questão do software, né? De tornar mais fácil desenvolver aplicativos, esse tipo de coisa. Bom, daí em 2008 você tem o lançamento do primeiro dispositivo Android, que era o HTC Dream. Então pode ver, é uma das empresas, essa empresa nem existe mais, a HTC, mas ela desenvolveu o primeiro Android, que eu vou mostrar a foto aqui, que essa foto é bem típica do que eram os primeiros dispositivos Android. Quase todos eles eram mais ou menos com essa cara aqui. Muitos dispositivos da Motorola, da HTC, enfim, tinham esse mesmo form factor, né? Que é basicamente você tinha uma tela, né? Que era uma tela touch, enfim, mas ao mesmo tempo você tinha um teclado que deslizava, tá? Isso aqui foi uma aposta da época, porque embora a Apple trouxe com o iPhone, já nessa mesma época também, a ideia de você usar o smartphone apenas pela tela, ou seja, você clica na tela via. Clica não, né? Você faz a manipulação direta dos ícones com interface de touch, né? Com toque e gestos, mas ao mesmo tempo a entrada de dados é feita na tela também com teclado virtual. A Apple apostou muito nesse modelo que era um pouco controverso, porque todos os dispositivos acabavam tendo teclado, né? Tanto os dispositivos móveis quanto os dispositivos não móveis. Esse era o padrão da época. E o Google continuou apostando nesse modelo, né? Porque já existia modelos de sucesso, somente nos aparelhos BlackBerry e outros também, em que a entrada de dados era feita via teclado. Então, o que eu estou falando aqui é que era um pouco estranha nessa época a ideia de você fazer entrada de dados via tela, porque isso ocupava praticamente metade da tela, o teclado ocupava praticamente metade da tela, a resolução não era alta, então parecia uma coisa meio não muito conveniente, mas foi uma aposta na época e acabou sendo o modelo majoritário, né? Hoje em dia os dispositivos com teclado praticamente não existem mais, mas naquela época o modelo com teclado ainda era majoritário. Mas enfim, muitos dispositivos Android nesse início, eles tinham esse modelo em que essa tela deslizava, né, e cobria o teclado, e quando você quisesse digitar, você tinha a opção de teclado virtual também, se você quisesse, mas se você quisesse uma digitação mais intensa, você deslizava essa parte do smartphone para cima e o teclado aparecia e o teclado virtual sumia, né? É um pouco a ideia que a gente usa hoje para os tablets, né, que vem com capa teclado, por exemplo, só que no caso aqui não era uma capa, né, isso aqui já fazia parte do próprio dispositivo. E existiam também os botões físicos, né, nos primeiros Androids, da mesma forma que os primeiros iPhones também tinham botões físicos. No começo não tinha muita padronização, depois com o tempo padronizou e depois mais para frente eliminou, né? Hoje em dia homogeneizou, né, tanto o iPhone como o Android. É só tela, né? Praticamente não existe mais botão físico, exceto obviamente os de ligar, desligar volume, assim por diante, né? Mas eu estou falando são os botões físicos de interação com os aplicativos aqui. Então, nesse mesmo modelo aqui, tiveram vários dispositivos que você pode depois pesquisar, né? Nessa época, todos eles tinham essa mesma carinha. E continuou a evoluir aí as ideias do histórico, que em 2010 a gente tem o lançamento da série Nexus. Aqui o Google começa o quê? A partir de 2010? O Google começa a desenvolver os seus próprios dispositivos. Na verdade, o Google faz o quê? Ele projeta ah, os dispositivos e faz o outsourcing para outra empresa fazer. Então, no caso do Nexus, se eu não me engano, ele era feito pela LG, mas era projetado pelo Google. Por que o Google fazia isso? Porque
até hoje ele faz, né? A empresa faz isso, para que exista uma referência ideal do que um dispositivo Android deve ser, né? E daí os parceiros tentam seguir essa linha, né? Daí, obviamente que o Google também vende esses dispositivos, né? Então hoje em dia a linha que a gente chama de flagship do Android pelo Google, né, com o design do Google, acaba sendo a linha Pixel, né? Mas o objetivo do Google nunca é vender milhões e milhões, até porque ele não produz muito disso, né? Muitas vezes fica com falta de estoque, não é ficar competindo necessariamente com os parceiros de hardware da Open Headset Alliance, mas criar de fato um ideal do que deve ser um dispositivo Android. Então, geralmente, esses dispositivos do Google eles acabam sendo um pouco mais caros e bastante completos, porque acaba sendo uma prova de conceito do que é possível fazer com um Android, né? Então é muito adquirido por desenvolvedores, enfim, para ter uma noção mesmo do que o Android deve ser. E essa série Nexus foi a primeira linha de dispositivos flagship. Então seria dispositivos flagship desenvolvidos pelo próprio Google, mas não fabricados pelo Google, né? Fabricados por terceiros. E aí, o Android vai, a partir de 2008, começa sem muitas revoluções, né? Algumas revoluções ocorrem, obviamente, mas nada muito disruptivo, acaba sendo um desenvolvimento mais incremental mesmo, sempre competindo com basicamente a Apple, né? Não só, né? E a Apple competindo com o Google também. Um avança uma coisa, o outro copia, né? Então esse duopólio acaba sendo uma competição entre os dois mesmo. E hoje em dia acaba sendo tanto os dispositivos Android quanto os dispositivos iOS. Lógico que existem diferenças de marketing, de design, né? É, a plataforma iOS é mais homogênea, enquanto a plataforma Android é mais heterogênea do ponto de vista que você tem desde dispositivos bem econômicos, Android tem dispositivos bastante caros, num preço muito similar de um iPhone, por exemplo, mas o paradigma, né, de smartphone que essas duas empresas convergiram acaba sendo o mesmo, né? As mesmas características as duas adotaram do que a gente chama, que é um smartphone hoje, que é um tablet hoje, que é um relógio hoje, que são os principais dispositivos que utilizam sistemas operacionais aí. Outra questão interessante do Android é a forma como é feito o versionamento, né? Então a gente fala muito sobre o versionamento do Android, o Android 14, o Android 15, né? Aqui eu vou mostrar, vamos abrir direto a fonte, uh, que a gente busca lá na documentação do Android. Deixa eu pegar aqui para mostrar. Então se a gente procurar no Google Android Versioning, Build Numbers, a gente chega nessa referência aqui, que mostra os codenames, né, e as tags do sistema Android, tá? Houve um tempo em que o Android ele era identificado, suas versões eram identificadas por número e por codinome, né? E os números, obviamente, números de versões clássicos e os codinomes eram doces, né? Então, você teve Android 1, 1.0, 1.1, 1.5. 1.5 ele se chamava Cupcake. O 1.6, Donut. 2.0, Eclair. Daí essa nomenclatura ela foi seguindo até o Android, aqui que a gente vai subindo, até o Android 9, né, que é o Android Pie. Então foi a última versão que utilizou essa nomenclatura de codinomes por doces, né? E a partir do Android 10 virou mesmo Android 10, né? Então Android 10 é Android 10, versão 10 é Android 10, versão 11 é Android 11, né? E vai indo, né? Até que a gente tem hoje a versão mais recente é Android 16, tá? Que é a que saiu mais recentemente, considerando o ano de 2025.
Então são versões aí que são lançadas incrementalmente ao longo do tempo, obviamente com mais features, mais otimizações, mais características determinantes, né? E tem algumas versões aqui que são um pouco marcantes. Então, por exemplo, a versão 3.0 do Android, ela foi bastante marcante porque ela foi a primeira versão para tablet. Inclusive a versão Honeycomb, ela era exclusiva para tablet, né? Antes você tinha os tablets e smartphones Android, eles compartilhavam as mesmas versões. Então você tinha as, as versões 2x, elas eram instaladas tanto no smartphone quanto no tablet. Só que quando a Apple lançou o iPad, as pessoas notaram que o iPad ele acabava sendo muito mais sofisticado do que e muito mais adaptado para o tamanho de tela do que os tablets Android. O tablet Android antes do iPad, na verdade, ele era basicamente um smartphone de tela grande. Os aplicativos ficavam gigantes naquela tela, nada era adaptado para aquele tamanho de tela. Daí o Google correu, né, para lançar uma nova versão do Android que fosse específica para tablet, que era Android 3, certo? E era só para tablet. Daí, para smartphone, ele pulou o 3 e foi para 4. Então você tinha o Android 3 para tablet e o Android 4 para smartphones. Essa situação só foi mudar com o Android 5, daí reunificou. Né? Daí, no Android 5 você reunificou tablet e smartphone e ficou um sistema operacional para os dois. E no Android 5 também houve uma marcação forte de versão aí, porque mais ou menos nessa época, a gente está falando por volta de 2014, né? Mas um pouquinho antes, 2012 aproximadamente, 2011, se não me engano, o Google passou por uma grande batalha judicial com a Oracle. Porque a Oracle comprou a Sun Microsystems, que era a desenvolvedora do Java, e daí obteve todas as patentes da linguagem Java. E Android utilizava e ainda utiliza a tecnologia Java como linguagem, né, ambiente de execução para os aplicativos em Android. Porém, a Oracle processou o Google na época dizendo que o Google copiou códigos fontes significativos de propriedade intelectual da Oracle para desenvolver o Android. E isso foi um processo longo, multibilionário, que o Google teve que pagar muito dinheiro de volta para a Oracle para se livrar desse processo. Inclusive, o Google na época ele teve que comprar a Motorola, principalmente a divisão aí, de software, enfim, e hardware também no final das contas. Ele teve que comprar a Motorola para obter as patentes da Motorola e se defender, né, dessa guerra de patentes contra a Oracle. Mas por que essa versão é relevante nesse contexto? Porque a partir da versão 5, o Google teve que reescrever o ambiente de execução de aplicativos, que era muito baseado na máquina virtual Java, JVM. Ele teve que reescrever para se afastar um pouco desse modelo e desescalar, né, a guerra de patentes com a Oracle. Né? Inclusive foi um compromisso que ele fez. Então aqui a arquitetura de execução do Android muda bastante por causa dessa disputa judicial. Daí existem outros marcos aqui de versão, mas que não vamos também nos aprofundar muito, porque o Android acaba sendo um sistema que já tem 2 décadas, né? Então muita coisa já passou, muita água já passou por debaixo dessa ponte. Outra questão bastante interessante do Android é que existem muitas versões ainda. Dentro dessas versões que nós estamos vendo listadas aqui, muitas delas ainda estão em uso. Então, do ponto de vista da distribuição das versões, vamos só marcar aqui o texto. Eu vou mostrar uma imagem aqui que evidencia bastante isso. Ó. Essa imagem aqui, vocês conseguem obter uma coisa similar se vocês forem registrados como desenvolvedores Androids lá na Play Store.
Mas essa aqui eu peguei especificamente do ambiente de desenvolvimento Android Studio, que nos dá essa visão aqui de estatísticas atualizadas da distribuição das diferentes versões de Android, de acordo com os dispositivos que acessam a Play Store, basicamente, né, que é a loja de aplicativos do Google. Então, se você for olhar, ó, é, a gente tem uma distribuição dos dispositivos Android mais ou menos assim. Aqui nessa parte de baixo a gente tem a versão Android 15. Nós vimos lá que a versão mais recente é a 16. A anterior a ela é a versão, porque a versão 16 foi lançada em 2025, mais especificamente acho que foi junho de 2025. Então praticamente não tem dispositivos ainda com Android 16. Deve ter um ou outro aí flagship, mas ainda é muito poucos. Então a versão mais recente na prática acaba sendo a versão 15, mas mesmo assim, ó, a versão 15 ela engloba apenas 4,5% dos dispositivos Android do mundo. Lembrando que nós estamos falando aqui de bilhões de dispositivos, né? Aproximadamente 5, entre 4 e 5 bilhões de smartphones e tablets, né? Desses, aproximadamente 4,5% tem o Android 15, que é a versão efetivamente mais recente. Depois, em seguida, nós temos a versão 14 com 31,9%. Aqui tem que tomar cuidado porque não é bem assim, porque isso aqui é uma distribuição cumulativa, né? Então a gente tem que 31,9% menos 4,5%, né? Então, se você tem um dispositivo com Android 14, ou na verdade é que isso aqui é uma visão para desenvolvedor. Então, se você desenvolve o seu dispositivo, o seu aplicativo com compatibilidade para Android 14, ele vai funcionar em 31,9% dos dispositivos. Se você desenvolve um aplicativo com compatibilidade para Android 13, ele vai funcionar em 48,7% dos dispositivos. Daí vai aumentando essa cumulatividade, né? Essa que é a ideia desse gráfico aqui. Mas dá para a gente ter uma noção de como que é essa distribuição, né? Então você vai ter aqui, já começa a chegar na casa dos 90% somente com o Android 9. E o Android 9 é uma versão de Android que foi lançada por volta de 2018, né? Então, você tem, quando você desenvolve um aplicativo Android, para você ter pelo menos 90% de compatibilidade com os smartphones do mundo, que são Android, você tem que pensar em englobar aí características de dispositivos que foram feitos há pelo menos 7 anos, né? De 7 a 8 anos. Que acaba sendo o ciclo de vida aí é, muito estendido de um smartphone, né? Pela obsolescência programada, eles acabam durando aí 5, 4 anos, né? Antes de estragar, enfim. Mas existem dispositivos aí que estão funcionando com 8, 10 anos de vida, né? Como você pode ver. Embora esses dispositivos mais antigos, eles vão ficando cada vez menos utilizados, né? Esse meio, né, acaba sendo onde estão a maioria dos dispositivos, tanto que a barra fica até mais larga aqui nesse gráfico, né? Mas a lição que a gente tira daqui é que existe uma heterogeneidade de versões, né? Como qualquer plataforma, enfim, né? Tanto desktop, enfim, mas nas móveis isso é mais marcante, né? Porque muitas versões são lançadas ao longo do tempo. Essas versões têm diferenças significativas, mas você não pode mirar, né, numa versão mais recente, com todos os features dessa versão mais recente, porque você pode estar excluindo muita gente aí de usar o seu aplicativo, né? Então, geralmente a gente foca aí numa quando vai desenvolver um aplicativo, a gente foca numa versão em que vai englobar aproximadamente 98%, né? Que, por exemplo, o Android 7, né? Daí você acaba tendo que mas daí eu não posso usar as características novas que as novas versões trazem? Pode, mas daí você tem que usar com mais cuidado, né? É, é, da mesma forma que você, quando se desenvolve uma aplicação web, você tem que pensar que as pessoas vão usar browsers mais antigos, daí você tem que fazer uma adaptação, né?
para que os features novos sejam explorados somente para quem tem dispositivos mais novos também. Obviamente aqui o nosso foco não é tanto em desenvolvimento de software, mas é importante saber essas questões, né, do ponto de vista técnico, entender como que funcionam as coisas. Vamos falar um pouco sobre a interface, a experiência do usuário do ponto de vista da interface, como que ela funciona, né? Então, do ponto de vista da interface do usuário, o Android acaba seguindo esse modelo que já se consolidou como padrão, que é o modelo em que você tem uma, digamos assim, uma caixa preta, né? Você tem uma caixa preta com uma janela mágica, né? Que é essa metáfora em que o dispositivo é basicamente uma tela. Né? Você tem uma tela e você interage com uma tela, nada mais do que uma tela. Então, a interação com esse dispositivo, a gente diz que ela é multimodal, porque ela envolve várias modalidades. Então, você tem a noção de manipulação direta, que é o que a gente chama de touch, né? Então, a manipulação diretamente na tela, você não precisa de um mouse, por exemplo, para interagir. Embora eu possa interagir com a caneta, mas a caneta também interage com a tela, né? Mas eu posso usar um mouse? Pode, mas não é o padrão. O padrão é interagir diretamente com a tela. Você tem interação aural, ou seja, você pode interagir por voz também, comandos. Áptica, né? Nesse caso, a interação áptica você pode usar gestos envolvendo movimentos de acelerômetro, enfim, também você recebe feedback áptico via vibração ou outros, né? Enfim, múltiplas modalidades de interação com o dispositivo. Diferentemente de um desktop em que, né, você tem aí o teclado, o mouse, algumas maiores restrições para interagir, embora nada também impeça que um dispositivo desktop também tenha essas outras modalidades, mas não é tão comum, tá? Então você tem nesse dispositivo uma série de sensores, né, que habilitam esse tipo de interação, como o acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, iluminação, microfone. Aliás, uma coisa que define muito fortemente os smartphones é a presença de sensores, né, que nas outras classes de computação pessoal eles são menos presentes. Então você tem muitos sensores em um dispositivo móvel, enquanto num dispositivo desktop, laptop, servidor, os sensores são bem menos frequentes. Você vai ter no máximo ali uma câmera, que é um sensor, um microfone, que é um sensor talvez de impressão digital, um infravermelho, né? Mas bem menos numeroso e menos rico, né, do que um smartphone que vai ter acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, sensor de iluminação, microfone, né? Uma série de questões aí de sensores que trazem também essa questão da ciência de contexto, né? Computação ciente de contexto para a computação móvel. Do ponto de vista de metáforas de interação, a metáfora visual que a gente utiliza é a Magic Window, né? Que esses dispositivos usam. Uh, Nos modelos desktop, né, na computação pessoal no modelo desktop, a metáfora que se utiliza é justamente essa do nome, né, que é a desktop, em que você imagina que você tem um tampo de uma mesa de escritório em que você dispõe ali as coisas em cima dessa mesa. Então você tem o papel, né, a lixeira, e daí você joga o papel na lixeira, né? Então essa é a metáfora básica que se utiliza, por exemplo, no Windows, no Linux, no macOS, né? Que desde os anos 80 a gente está usando essa metáfora. Os dispositivos móveis, eles usam outro tipo de metáfora que pode ter as suas similaridades com o desktop, mas foi pensada de outra forma, principalmente pelo fato de que você tem a manipulação direta, né? Você interage com as coisas via gestos e toques, toques e gestos. Essa é a modalidade primária de interação nessa metáfora aí da Magic Window. Você tem também outras abstrações aqui. Você tem a transparência e a imersão, né? Então é como se você esquecesse que existem o que a gente chama de
de periféricos, né? O smartphone ele é projetado para não depender de periféricos. O que são os periféricos? Um teclado é um periférico, um mouse é um periférico, né? Enfim, tem uma série de periféricos aí que você pode usar. O smartphone ele tem que ser autocontido, a interação tem que ser direta, de forma imersiva e transparente. Existe também um forte apelo para simulação, simulação da fisicalidade. Então, existe o conceito de inércia, fricção, feedback, etc. Ou seja, as interfaces elas são feitas para ser o máximo, não digamos o máximo, né? Mas para emular, de certa forma, os conceitos da física na própria interface. Então você faz um gesto, né, puxar para a esquerda, puxar para a direita, e espera-se que as animações desses gestos tenham uma correspondência física, né, de aceleração, a inércia. Então, o começo do gesto ele é um pouco mais difícil, mas depois ele acelera e depois ele continua meio que sozinho depois que você larga, né? Quando você gira o smartphone, ele reconfigura como se fosse um líquido, né? Uh, Às vezes a gente tem aqueles brinquedos que envolvem líquidos ali que você vira, mas a própria gravidade mantém o negócio na mesma posição, né? Então tem uma série de conceitos de física que são emulados ali para que seja a interação mais natural possível. E isso não acontece tanto no desktop, porque o desktop ele é estacionário, né? Você não fica mexendo no desktop, né? Você não fica mudando a orientação do desktop, você não fica chacoalhando o desktop, enfim, então esses conceitos de física não são tão relevantes. Já no dispositivo móvel que você movimenta em todos os eixos de direção, essa noção de fisicalidade ela é importante. E você tem no Android a navegabilidade por atividades, ou seja, os aplicativos que você abre no seu dispositivo Android, eles criam uma abstração que se chama atividades. E essas atividades você pode alternar entre elas, né? Inclusive esse botãozinho quadradinho aqui, né? Que se chama o botão de overview, ele é feito justamente para que você ative as atividades e navegue entre elas, né? Que acaba sendo um modelo muito parecido com a alternância de aplicações no desktop, mas é um pouco diferente porque uma atividade, inclusive, ela pode ter mais de uma aplicação agregada. É um conceito um pouco mais complicado na interface do Android. Bom, as aplicações do Android, elas são desenvolvidas utilizando mais de uma abordagem possível. Então, o, o principal meio de desenvolver em Android é utilizar um, um conjunto de linguagens que são baseadas em Java, né? Originalmente, as aplicações Android elas foram propostas de ser desenvolvidas em Java, né? Então, a linguagem originária para você desenvolver aplicações em Android era Java, até porque já naquela época, né, do início do Android, o Google constatou, né, isso é um fato até hoje, que grande parte, né, dos desenvolvedores de software, de aplicação, acabavam tendo uma certa proficiência em Java. Então ele escolheu uma linguagem aí que você conseguiria relativamente rápido um grande contingente de potenciais desenvolvedores. Com o tempo, foram se propondo novas linguagens aí para desenvolver, né? Então, como foi proposto, né, que as aplicações Android seriam desenvolvidas em Java, uma implicação disso é que essas aplicações, pela própria característica da linguagem Java, elas executariam num Java Runtime Environment, né? Porque Java, devemos lembrar, ele roda numa JVM, que é uma Java Virtual Machine. E uma característica interessante de Java moderno, né, de ecossistema Java moderno, é que você tem mais de uma linguagem que roda numa JVM, né? Então, Java é a principal linguagem da Java Virtual Machine, mas você tem outras como Scala, né, como
como Clojure, enfim, tem uma série de linguagens que também rodam na JVM que acabam compilando para um formato intermediário que a gente chama de Java Bytecode. E uma das linguagens que foi desenvolvida para JVM foi a linguagem Kotlin, que foi desenvolvida pela JetBrains, que é uma empresa aí que desenvolve ferramentas de desenvolvimento, né, para desenvolvedores. E essa Kotlin ela se tornou uma linguagem muito mais concisa para desenvolver aplicações e foi inicialmente ela foi trazida para o ecossistema Android como uma experimentação. Com o tempo, os desenvolvedores começaram a ficar bastante empolgados com o uso dessa linguagem e hoje ela se tornou a linguagem oficial para desenvolvimento de aplicações Android, inclusive em detrimento de Java. Então hoje você pode desenvolver aplicações Android usando tanto Kotlin quanto Java, mas o próprio Google promove o uso da Kotlin, certo? E por várias questões também, até pela preferência dos desenvolvedores, né, que Kotlin acaba sendo uma linguagem mais concisa, mais dinâmica, e até pela birra, de certa forma, com a briga judicial que houve entre o Google e a Oracle em torno de Java. Embora Kotlin não evite Java, né? Kotlin é uma linguagem JVM, inclusive. Ela vai compilar para o mesmo formato intermediário de Java, inclusive você pode usar todo o código Java dentro de Kotlin, né? Essa que é a ideia dessa linguagem. Outra forma de você desenvolver aplicativos Android é em C ou C++. Aqui acaba sendo um modo de desenvolvimento um pouco mais avançado, né? Aqui é o que a gente chama de Android SDK e aqui é o que a gente chama de Android NDK. Né? Então aqui seria o Software Development Kit, que é em Kotlin ou Java, e o NDK é o Native Development Kit, que é em C ou C++. Geralmente você vai desenvolver para Android em C ou C++ quando você precisa de um desempenho muito estrito. Então, geralmente, jogos, alguns tipos de jogos, algumas aplicações de realidade aumentada, muito específico, questão de desempenho, tempo real, né? Daí você vai recorrer para um desenvolvimento em C ou C++, mas enfim, a grande maioria das aplicações Android elas são desenvolvidas em Kotlin ou Java. Quase sempre Kotlin hoje em dia. E alguns nichos, né, de alto desempenho acabam recorrendo, principalmente aplicações gráficas que envolvem também IA, né? Que hoje em dia tem muito processamento de IA no lado do smartphone também, podem recorrer ao código direto de C++. Uh, quando você desenvolve um aplicativo Android e você, né, vai distribuir, o próprio ambiente do Android SDK ele vai empacotar esse aplicativo no formato APK. Tá? Esse formato APK seria o Android Application Package. Então, quando você vai lá na Play Store, que é a loja de aplicativos do Android, e pede para instalar um aplicativo, na verdade, o que está acontecendo está sendo feito download de um arquivo com essa extensão APK, né? A loja baixa esse arquivo APK e instala, né? É como se fosse o exe do Windows, né? Só que aqui é outro modelo. Então esse APK ele é baixado, é como se fosse um arquivo zip, um arquivo compactado. O sistema abre esse arquivo e distribui o conteúdo do arquivo ali pelo sistema, o conteúdo desse pacote, né, pelo sistema de arquivos ali do Android, tá? Como que eu instalo esses arquivos, né? O modo principal acaba sendo os repositórios, né, ou lojas de aplicações. Então, quando você tem um dispositivo certificado pelo Google, isso aí vai ser a Google Play Store, né? Mas como o Android também é heterogêneo, mesmo um dispositivo certificado pelo Google, ele pode ter outras lojas, né? Embora isso tenha ficado cada vez menos comum. Mas você pode instalar outros aplicativos de loja de aplicativo, quer dizer, você instala um aplicativo que é uma loja de aplicativo, é uma coisa é, meio recursiva, né? Mas existe isso.
Ou você pode instalar os aplicativos manualmente, ou seja, eu baixo o aplicativo de um site, né? E ele vai vir com a extensão APK. Eu tenho que dar um jeito de carregar esse arquivo para o meu dispositivo e depois eu instalo ele, né? Desse aí você vai ter que desabilitar algumas questões de segurança no dispositivo, porque um dispositivo certificado pelo Google, por padrão, ele não permite que você instale, que a gente chama de side load, né? Que você faça o side loading de um aplicativo. Você teria que habilitar lá nas opções de segurança essa possibilidade. Mas muitos aplicativos open source, eles ainda são instalados assim, por quê? Porque para estar na Google Play Store, você tem que pagar uma taxa para o Google anual, né? Eu não me lembro o preço, mas não é tão barato não. Se bem que eu acho que não é tão caro não. Se eu não me engano, depois a gente pode consultar isso com mais calma, mas a da Apple você tinha que pagar uma taxa anual por volta de US$ 100, e o Google você pagava US$ 25 e uma vez só. Daí você poderia, né, ter basicamente um cadastro desenvolvedor de publisher, né? Mas enfim, você tem que pagar, né, um valor em dólares aí para publicar na Play Store, né? E ainda por cima, se o aplicativo for vendido, o Google ficaria com uma porcentagem boa aí do valor do aplicativo. Daí muitas pessoas que desenvolvem aplicativos open source não querem ter esse custo, enfim. Então colocam em lojas open source, daí vai ter que fazer o side loading, né? Que também. Então, por isso que existe essa possibilidade também, ou seja, o ecossistema é bastante diverso, né? Nem tudo está na loja oficial, embora a maioria das coisas estejam, tá? Bom, como eu já mencionei aqui, a plataforma Android, o ecossistema Android de uma forma geral, mesmo se a gente pegar somente o ramo de smartphone, ele é muito heterogêneo, ou seja, diferentemente da plataforma concorrente, que é a Apple, em que você tem, né, no caso da Apple, uma empresa só controlando todo o ecossistema de hardware e software, essa, esse controle que a Apple exerce sobre o ecossistema permite que tanto o hardware como o software seja bastante homogêneo. Em Android não, como você tem muitos desenvolvedores de hardware, né? E embora o Google seja o principal desenvolvedor de software, ele também não é o único, porque os próprios desenvolvedores de hardware também desenvolvem software básico, ou seja, os drivers, aplicativos de sistema, enfim, para o Android. Então existe uma heterogeneidade muito grande de características tanto de hardware quanto de software dentro do ecossistema Android. Né? Muito menos homogêneo, é totalmente heterogêneo, na verdade, enquanto na Apple essa já é uma coisa mais homogênea. Então, até por haver essa heterogeneidade, quando a gente fala eh, do hardware, né, dos dispositivos Android, eles também são muito variados, né? Mas o que o Google faz para tentar disciplinar um pouco a situação? O Google publica para cada versão do Android um documento que se chama Android Compatibility Definition Document, que é o CDD. Esse CDD ele basicamente especifica o que um dispositivo de hardware ele deve ter para ser adequado para uma versão específica do Android. Então, é o que a gente chama de configuração mínima, né? O que um dispositivo deve ter minimamente para ser compatível com uma versão específica do Android. Então, seriam os requisitos de compatibilidade para cada versão do Android. Obviamente que é um documento técnico, um documento bastante extenso, a gente não vai abrir aqui, mas o que a gente precisa saber é que o Android ele funciona em diferentes arquiteturas de processador. Então, a principal arquitetura de processador para dispositivos móveis, né, do tipo smartphone, tablet, assim por diante, e não só restrito a isso, mas até em muitas coisas, em muitos dispositivos computacionais de internet das coisas, por exemplo,
acabam sendo baseados na arquitetura ARM. A arquitetura ARM, ela se tornou a arquitetura majoritária de computação móvel lá praticamente desde o início aí dessa era de smartphones que começou lá por volta de 2007, 2008. Por quê? Porque a arquitetura ARM ela foi desenvolvida desde o início pela Qualcomm, né? Pela própria empresa ARM, enfim, como sendo uma arquitetura com características para computação embarcada e computação de alto desempenho energético. Então, desde o início, essa arquitetura foi projetada pensando em conseguir o máximo de desempenho gastando o mínimo de energia. E isso é a chave do sucesso dessa arquitetura, né? A ARM, de certa forma, ela venceu, né? A ARM como arquitetura, não como empresa, porque hoje a ARM acaba sendo uma arquitetura um pouco aberta que várias empresas trabalham, né? Então, por exemplo, a ARM, os líderes de arquitetura ARM acabam sendo a Qualcomm, a Samsung e a Apple, né? Além da própria ARM, aí, no caso, que foi quem desenvolveu essa ideia. Então, essa arquitetura ARM, ela vence, de certa forma, essa disputa pelo mercado de dispositivos móveis por ser muito eficiente em termos de desempenho de processamento, ao mesmo tempo que economiza energia. E a Intel, que até então, né, tanto a Intel como a AMD, né, tanto a Intel como a AMD, elas não conseguiram entrar muito bem nessa disputa porque elas já vinham de uma tradição de arquiteturas de processador pensando em alto desempenho, mas não pensando tanto na economia de energia. Então, hoje em dia, você tem praticamente uma participação zero, né, da Intel e da AMD aí nos dispositivos móveis, porque elas até tentaram, mas se você pegar a retrospectiva histórica, o calcanhar de Aquiles, tanto da Intel como da AMD, no mercado de dispositivos móveis, sempre foi o calcanhar de Aquiles o gasto de energia. Sempre gastavam muita energia e pensando num dispositivo restrito, que depende de bateria, né? Elas perderam a guerra, né? Quem domina hoje as arquiteturas para dispositivos móveis acaba sendo a arquitetura ARM. Mas o Android ele funciona também, além da arquitetura ARM, ele funciona na arquitetura x86, que é a arquitetura Intel AMD, né? Só que essa arquitetura funciona mais para emulação, ou seja, quando você desenvolve um aplicativo para Android, você pode testar esse aplicativo ou direto num dispositivo físico, né, ou no emulador. Muitos desenvolvedores utilizam um emulador, né, instala uma máquina virtual no computador que está emulando um dispositivo Android. E esses emuladores eles são desenvolvidos na arquitetura Intel. Tá? Então é mais para fins de desenvolvimento mesmo que você usa x86. Você não tem praticamente mais, a menos que seja um protótipo de teste, né? Um dispositivo Intel que é um dispositivo móvel rodando Android ou iPhone, enfim, né? É mais para fim de desenvolvimento mesmo. Hoje em dia praticamente todos são ARM. E tem outras arquiteturas legadas aí, que por exemplo a MIPS, né? Mas enfim, uh, e todas essas arquiteturas aí, elas acabam sendo focadas em 64 bits, tá? A menos que seja um sistema muito antigo, um dispositivo muito antigo. Lembrando que qual que é a relevância, né, da quantidade de bits para uma arquitetura de processador? A quantidade de bits que o processador trabalha, ela determina a quantidade de memória RAM que ele consegue endereçar. Então, com 32 bits, você consegue endereçar 2 elevado a 32 endereços de memória. Isso determina também que cada endereço de memória tem um byte, então você consegue trabalhar com. Porque 2 elevado a 32 é aproximadamente 4 GB, ou seja, 4 bilhões, né, de endereços de memória. Então, com 32 bits, você só consegue ter, na prática, 4 GB de RAM no dispositivo. Se você quiser mais memória RAM, 32 bits não é suficiente. Então, já nos anos 2000, as arquiteturas de processador começam a migrar para 64 bits, justamente para que você tenha a possibilidade de usar mais de 4 GB de RAM. E com 64 bits você consegue endereçar
2 a 64, né, endereços de memória, que é um valor muito grande. Seria aproximadamente aí 16 exabytes de memória, que vai demorar muito tempo a gente ter computadores com essa quantidade de memória RAM, se é que a gente vai ter, né? Então essa que é o racionale, né, por trás dessa quantidade de bits dos processadores. Então, só para você ter uma ideia do que esses requisitos, né, do CDD Android determinam, se a gente pegar, por exemplo, Android 15, né, que é a versão não mais recente, mas mais estável e moderna ao mesmo tempo, você teria que os dispositivos precisam ter um requisito mínimo 4 GB de RAM, isso no mínimo, mas teria que ter uns 8 aproximadamente, idealmente, né? Precisa ter, obviamente, um processador de 64 bits, precisa ter 32 GB de armazenamento interno no mínimo, que também é muito pouco, hoje eles vão vir com mais do que isso. Tem que ter uma tela de 100 dpi, que também é muito pouco. E uma API completa de câmera, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e celular. Então, de modo resumido, esse CDD ele diz o que um dispositivo dentro o que vão ser fabricados ali pelos parceiros da Open Headset Alliance, esse dispositivo ele vai ter que ter no mínimo isso aqui. Só que isso aqui é o mínimo do mínimo, né? Um dispositivo que vai ter todas essas coisas aqui vai ser aquele mais barato que tem o Android 15, né? Só que daí acaba sendo os mais baratos, acabam tendo um Android até mais antigo, né? Justamente para não ter que atender a essas restrições aí. E, obviamente ele vai ter que ter outras coisas, né? Como câmera, microfone, GPS, acelerômetro, giroscópio, obrigatoriamente, né? Daí, se for outros sensores, vai ter que ser opcional. Bom, a gente já está com um tempo um pouco avançado aqui para um vídeo, então a gente vai parar nesse ponto, dar uma pausa nesse ponto, e em outro vídeo a gente analisa umas questões mais específicas de software do Android com mais detalhes. Então, até o próximo.